É muito bom ver milhões de pessoas aceitando a adoração verdadeira. Milhares se tornam servos de Jeová toda semana. Jeová está apressando o ajuntamento das pessoas e ficamos felizes com isso. Mas quem trabalha produzindo Bíblias, publicações impressas em áudio e vídeo, que nos mantêm fortes espiritualmente e nos ajudam a pregar as boas novas do reino? Betel é um lugar sem igual. É onde cristãos maduros servem a Jeová junto com os irmãos de Cristo. Os betelitas cuidam das necessidades dos nossos irmãos no mundo todo e apoiam a obra de pregação. A família de Betel é um grupo de pessoas dedicadas e batizadas que moram e trabalham juntas. Os betelitas sentem de forma especial o que diz o Salmo 133:1. Vejam, como é bom, como é agradável irmãos viverem juntos em união. É muito bom ver que muitos se colocaram à disposição para o privilégio de serviço especial em Betel, a fim de fazer mais para Jeová. E você? Tem o alvo de servir em Betel? Servir em Betel dá a você muitas oportunidades de fazer mais no serviço de Jeová. É claro que para servir em Betel, você tem que ser abnegado e estar disposto a servir onde for necessário. Isso está de acordo com a atitude demonstrada pelo profeta Isaías em Isaías 6:8. Então ouvi a voz de Jeová dizendo: A quem enviarei e quem irá por nós? E eu disse: Aqui estou, envia-me. Quando Isaías ficou sabendo que podia fazer mais para Jeová, ele aceitou na hora, mesmo sem saber exatamente qual seria a designação. Ele sabia que era Jeová que estava fazendo o convite para ele servir de modo especial. Por isso, ele se colocou à disposição. Os membros da família de Betel no mundo inteiro têm essa mesma atitude. Por que esses irmãos decidiram servir em Betel? Porque eles amam a Jeová e isso os motiva a colocar o reino em primeiro lugar. O livro Proclamadores disse na página 295: Não se trata de trabalho em que ganhem destaque pessoal ou bens materiais. Seu desejo é honrar a Jeová e estão satisfeitos com as provisões feitas para eles em matéria de alimento, acomodação e uma modesta ajuda para despesas pessoais. Será que servir a Jeová desse modo especial tem benefícios? Veja como os que se colocam à disposição para servir em Betel são abençoados. O amor e a união que temos aqui não existem em outro lugar. É diferente de uma empresa no mundo. Aqui a gente trabalha com nossos amigos todos os dias. Todos aqui pensam igual, têm os mesmos objetivos e apoiam uns aos outros. Você pode ser designado para fazer algo que nunca fez antes, mas tem muitos irmãos experientes que te ensinam o serviço e também te dão atenção pessoal. Os comentários que os irmãos dão no texto diário e no estudo da Sentinela aqui em Betel são muito práticos e encorajadores. Dá para ver que eles amam muito a Jeová e os comentários deles nos ajudam a sentir isso também. Em Betel, nós temos o melhor patrão de todos, Jeová. Nenhum outro patrão mostra tanta consideração. Por amor a Jeová, a gente fica feliz em dar o nosso melhor. Toda vez que eu penso no que está sendo feito em Betel, nas publicações que são impressas e despachadas, nos vídeos para os congressos e na tradução para tantos idiomas, eu chego a me arrepiar. Não importa o que eu faça aqui, eu fico feliz só de saber que estou apoiando os irmãos de Cristo. Então, o que um jovem precisa fazer se quiser servir em Betel? Meus pais me ajudaram a ter alvos espirituais. Quando eu era pequeno, a minha família trabalhava o máximo possível na pregação juntos. A gente fazia isso mesmo nas minhas férias da escola. Isso nos ajudou a nos achegar mais a Jeová como família e me ajudou a me concentrar nos alvos que eu queria alcançar.
Eu gosto muito de ler. Um dia, o meu pai me disse: "Por que você não lê a Bíblia?" Por incrível que pareça, até aquele momento, eu nunca tinha lido de Gênesis a Apocalipse. Quando eu terminei de ler a Bíblia, meu modo de pensar tinha mudado, e eu não tinha nenhuma dúvida de que essa é mesmo a verdade. Isso me ajudou a me manter forte espiritualmente. E foi o primeiro passo para eu conseguir alcançar os meus alvos espirituais. Na congregação, eu distribuía as revistas e cuidava do som e do palco. Essas designações me deram a oportunidade de trabalhar bastante, e isso me ajudou a dar o meu melhor para Jeová. Os anciãos sempre trabalhavam comigo no campo. Meu alvo era servir em Betel. Então, quando eu ficava desanimado, achando que eu nunca ia alcançar esse alvo, o ancião me mostrava um texto me incentivando a ser corajoso como Josué. Aquilo me ajudava muito e me deu coragem para continuar me esforçando para alcançar meu alvo de servir em Betel. Quando eu visitei Betel, eu vi que os betelitas eram pessoas normais e tinham muitas qualidades que eu queria imitar. Eles eram hospitaleiros e amorosos. Isso me ajudou a querer alcançar meu alvo, porque eu queria ser como eles. Alguns requisitos são necessários para servir em Betel. Você precisa ter muito amor por Jeová e pela organização. Você mostra isso por viver de acordo com o que a Bíblia diz. Você tem que ser conhecido como pessoa espiritual. Você precisa respeitar os padrões de moral de Jeová, evitando a impureza e a imoralidade sexual. Você precisa ter uma consciência limpa perante Jeová e estar em paz com você mesmo e com a organização. Seu modo de se vestir e se arrumar deve ser apropriado para um cristão, mesmo no seu tempo livre. Estilos de roupa passageiros ou que chamam muito a atenção, ou que nos fazem parecer com pessoas que não servem a Jeová, não são permitidos em Betel. Quem faz petição para Betel não deve ouvir, ler, nem ver qualquer coisa que seja imprópria para um cristão. Isso inclui pornografia, música degradante ou qualquer tipo de diversão que destaca a imoralidade sexual, o ocultismo e a violência. Os que fazem petição para Betel devem ter de 19 a 35 anos. De vez em quando surgem vagas para irmãos com mais de 35 anos, que tenham habilidades necessárias em Betel. Por exemplo, irmãos que têm experiência na área técnica ou médica, em tradução ou construção, como hidráulica, elétrica, máquinas pesadas ou carpintaria. Os que se enquadram nessas qualificações podem preencher uma petição. Por causa da natureza do trabalho feito em Betel, você precisa estar bem em sentido mental e emocional, ser forte fisicamente e ter condições de trabalhar muitas horas. Você tem que saber ler, escrever e falar no idioma principal do território da filial. Assim, você vai poder se comunicar bem com outros que servem em Betel, receber treinamento e trabalhar com segurança. Os que preenchem uma petição concordam em servir por pelo menos 1 ano. Durante esse tempo, eles vão receber treinamento para continuar servindo em Betel. Alguns talvez achem que fazer faculdade ou obter algum treinamento especializado no mundo vai aumentar suas chances de serem convidados para servir em Betel. Mas a melhor maneira de se preparar para o serviço de Betel é ser pioneiro regular. Betel precisa mais de irmãos solteiros. Mas todos os que preenchem os requisitos, incluindo as irmãs, são incentivados a fazer a petição para o serviço voluntário temporário. Servir como voluntário em Betel pode abrir oportunidades para você fazer mais para Jeová. Se você está pensando em servir em Betel, que petição você deve pedir a um membro da comissão de serviço da sua congregação? Como temos 2 tipos de petições, analise primeiro quais são as suas circunstâncias e depois ore a Jeová. Daí,
Decida que petição você vai pedir aos anciãos. A petição para o serviço de voluntário A19, que está disponível para os interessados em servir por uma semana ou por vários meses, ou a petição para se tornar membro da Ordem Mundial dos Servos de Tempo Integral Especial das Testemunhas de Jeová, A8. Essa petição é para os que desejam servir em Betel por 1 ano ou mais. A comissão de filial decide se os seus serviços são necessários e onde você pode ser mais bem usado. Você pode ser convidado para servir em Betel ou na construção. Envie sua petição. Isso pode dar a você a oportunidade de servir a Jeová e a sua organização de muitas maneiras. É claro que nem todos os irmãos que querem fazer mais para Jeová têm as circunstâncias ideais para servir em Betel. Mas fica aqui o incentivo para os que têm. Pais, imitem o exemplo de Ana e Eucana. Eles temiam a Deus e ofereceram seu filho para servir a Jeová de modo especial. Continuem ajudando seus filhos a estabelecer o alvo de servir em Betel. Criem neles o desejo de servir no tempo integral por darem o exemplo e por falarem de modo positivo. Se possível, leve-os para visitar a sede mundial em Nova York, nos Estados Unidos, ou para fazer uma visita no Betel do seu país. Essas visitas podem ajudar seus filhos a ver por si mesmos o trabalho feito em Betel para promover os interesses do reino. Anciãos, ajudem os jovens na sua congregação que poderiam fazer mais a se qualificar para o serviço de Betel. Jeová continua a procurar os que estão dispostos a aceitar o convite dele de fazer mais no seu serviço. Ele faz a mesma pergunta que fez a Isaías: a quem enviarei e quem irá por nós? Você vai responder como profeta: aqui estou, envia-me? Nós o incentivamos a fazer progresso espiritual e servir a Jeová de toda a alma. Com o tempo, você vai estar pronto para servir em Betel ou em outra modalidade de serviço que dá a você a oportunidade de usar sua saúde e suas energias ainda mais no serviço de Jeová. Tudo para o louvor dele. Tenha certeza que nós amamos você por sua disposição de fazer mais no serviço de Jeová.